aí vereador Everaldo, está pronto? Está a postos? Estamos a posto, presidente. Então puxa dela aí. Havendo o número regimental de vereadores invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Everaldo Oliveira Batista para proceder um texto bíblico e, a seguir, solicito um minuto de silêncio para a meditação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me mansamente e guia-me mansamente. Salmos 23. Guilherme tinha negado acesso porque eu não tinha botado no nome. Aí está escrito no usuário. O que houve? Caiu? Não, tá tudo certo. Um minuto de silêncio, né? Tá rezando. Ai, que deu. Que bom que a Sandra também tá ali. Agora eu vi a Sandra ali embaixo. Show de bola. Então, assim, pessoal, a questão da ordem do dia, tá? Eu conversei com o nosso secretário Paulão hoje e a gente achou ainda mais hoje. Eu vou ler a ordem do dia aqui, os projetos, e na próxima a gente vai, né, Paulão? Tá certo isso, né? Tô ligado. Porque tem algumas coisas aqui que, sei lá, daqui um pouquinho dificulta até o jeito da gente falar aqui, eu aqui para fazer a votação e coisa assim. Então, convido o vereador Pedrão, né, que não é o secretário da mesa, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Eu vou fazer a ata da sessão anterior e daí vamos depois ler os projetos e os que estão entrando e tudo mais. Ata número 27, 2020. Presidente Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, secretário Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, que às 17h02, o senhor presidente do Poder Legislativo, vereador Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, declarou, invocando a proteção de Deus, aberta a presente sessão ordinária. Os vereadores que participaram da presente reunião em suas respectivas bancadas: PP, Rodrigo Trevisan, Neila Zila Andres e Paulo Sérgio Santos e Silva. PDT, Evandro Carlos Nolasco, Adolar Rodrigues Queiroz, Maurício Friso Loureiro, Felipe Terra Graz, Everaldo Oliveira Batista, Jaqueline Possebon e Dionísio Faganello. MDB, Vinícius Daniel Maquivites e Márcio Pereira Antunes. PSD, Pedro Silvestre Perkowski Vasquez. Republicanos, Lucas Gesque Lima Gonçalves. PTB, Walter Rodolfo Mildner. Posteriormente, o senhor presidente, vereador Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, convidou o vereador Everaldo Oliveira Batista para realizar a leitura de um texto bíblico e logo, em seguida, solicitou um minuto de silêncio para a meditação. Na sequência, o senhor presidente realizou a leitura da ata número 26, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, deu-se início à votação das matérias constantes na pauta da ordem do dia, o qual foi relator o senhor Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, que foi solicitada a inclusão do envio aos senhores deputados estaduais de moção de apoio ao pagamento dos salários dos trabalhadores grevistas na rede estadual de educação, a qual foi aprovada por unanimidade. Às 17h42, nada mais havendo para deliberar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, agradeceu a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, convocou aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se em dia e horário regimental. A sessão foi presidida pelo vereador Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, secretariada pelo vereador Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, o que deu do que eu, vereador Pedro Silvestre Perkowski Vasquez, mandei lavrar a presente ata, do que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo senhor secretário Paulo Sérgio Santos e Silva e pelo senhor presidente. Lida a ata, senhores vereadores. Colocamos em discussão a ata. Ninguém querendo discutir, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os demais manifestem. Aprovada por unanimidade. Câmara de Vereadores.
Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. Protocolo número 601, de 28/8/2020. Executivo Municipal dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Câmara Municipal de Vereadores, protocolo número 0599, de 27/8/2020. Executivo dispõe sobre as diretrizes da política municipal de arquivos públicos do município de Santo Ângelo e cria o Sistema Municipal de Arquivos. Câmara Municipal de Vereadores de Santo Ângelo, protocolo número 0592, de 25/8/2020. Executivo Municipal, autoria, né? Dá-se nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 4.310, de 19 de julho de 2019 e da outras providências. Municipal de Santo Ângelo, protocolo número 586, de 21/8/2020, Executivo Municipal. Altera o mapa de zonamento anexo 1 da Lei Municipal número 3.526, de 27 de junho de 2011. Lido os expedientes que estão dando entrada na Câmara de Vereadores para a CCJ analisar e depois colocaremos em votação. Passamos, nesta ocasião, para apreciação e votação das matérias constantes na pauta da ordem do dia, onde eu estarei lendo os projetos de lei e os requerimentos. Então, temos um projeto de lei da vereadora Zilá Andres, do PP, que denomina de Travessa Mário Prado Machado a via localizada no bairro Aller. Ela foi solicitada pela vereadora para permanecer na casa, para ser juntados novos documentos. E temos o parecer jurídico aqui, dado pelo Dr. Marco Beck Aquino. Parecer jurídico 31. Interessado, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento da redação final. Assunto, análise do projeto de lei protocolado sobre o número 0331 de 2020. Primeiro, o presente parecer analisa o projeto de lei de iniciativa da vereadora Zilá Andres com a seguinte emenda. Denomina-se de Travessa Mário Prado Machado a via localizada no bairro Aller a ser aberta e doada pela família Prado Machado. É breve relato. Segundo, passamos ao exame. Analisando-se detidamente o projeto, constata-se que o mesmo, quanto à origem, é constitucional, visto que a origem de projetos dessa natureza competem concorrentemente entre Executivo e Legislativo. Terceiro, o projeto tem alguns documentos o instruindo, contudo, não tem condições de aprovação nesse momento, haja vista que a travessa que se deseja nomear ainda não existe, conforme informado pelo irmão do homenageado. Está em construção a referida travessa, não há memorial descritivo do município, tampouco se juntou ou foi citada a lei que doou tal área ao município. Isto posto, esta assessoria jurídica... Tá ruim essa internet aí, Pedrão. Tem que fechar os microfones que estão abertos, por isso que dá esse vácuo aí. O microfone do Paulão está aberto, eu acho, do Maurício. O do Nolasco e o da Sandra, eu acho que está aberto. Do Walter está aberto também. Então, vamos lá. Isto posto, essa assessoria jurídica entende que o projeto de lei de autoria do edil citado ainda não está em condições formais de ser aprovada pelo dolo plenário, devendo receber parecer desfavorável pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, salvo o melhor juízo, assessoria jurídica da Câmara Municipal dos Vereadores, 31 de agosto de 2020, Marco Antônio Beck Aquino, assessor jurídico. CCJ. Relator vereador Maurício Loureiro solicitou o parecer jurídico, acolheu o parecer jurídico e, acompanhando o relator, também acolhendo o parecer jurídico, o vereador Vinícius Maquiewicz.
Então, como foi solicitada a juntada dos documentos, não foi juntada a semana passada, durante essa semana que se passou, e os pareceres são pela não aprovação do projeto. Então, colocamos em discussão. Abre o seu microfone, vereadora. Eu? Não, a vereadora Zilau, acho que quer discutir, né? Abri. Podem abrir os Tá. microfones. Beleza. A senhora escutou, vereadora Zilau? E escutei, estava escutando, sim. Não o memorial descritivo que a família tem que mandar, né? Isso aí eu falei com o Paulo Prado, que foram justamente a família que me pediu para fazer esse projeto de lei. E não foi enviado ainda para a prefeitura. Me informei bem essa semana, até o Geroni está em férias, falei com outro que está substituindo. Então, não tem problema. Se o jurídico está dizendo que não vai à votação, deixamos então, pode. Se não é Continue a aprovado, não tem discussão. problema. Continue a discussão. Então, com os microfones fechados, Vinícius. Presidente, Pois não, vereador Queiroz? a vereadora pediu para permanecer na casa o requerimento ou foi discussão para votar? Projeto? O projeto está em votação. Não, mas Tá, mas Ela pediu para deixar na casa. Eu Mas não pode deixar na pergunto ao nosso jurídico se pode permanecer na Não. casa. se permanecer na casa, se der, tudo bem. Se não, Viu, vereadora? Ele pode permanecer na casa até a senhora juntar os documentos que faltam. então, eu acho que aí é o caminho. sim, foi o que eu pedi na outra vez. Então, tá bom. Então, vai permanecer na casa. Então, se dá para permanecer na Encerra casa, a pode ser. discussão. Exatamente. Tá, vereadora? Tá, Encerra. ok. Metros de comprimento do poste. Estão me escutando? Sim. Agora sim. Então, vou começar de novo. Requerimento. Após discussão e aprovação do plenário, seja encaminhado à RGE para ampliação de rede em aproximadamente 30 metros de comprimento, de poste a poste na Rua Universidade das Missões, final, próximo ao número 112. Justificativa. Devido ao novo loteamento com mais de 15 famílias, até o momento onde as mesmas necessitam de energia elétrica para dar seguimento às suas obras, desta mesma forma necessita-se de energia elétrica para iluminação pública. Solicitamos que nosso pedido seja atendido o mais breve possível para dar mais celeridade a essas famílias na conclusão desse novo projeto em nossa cidade. Sala de sessões, 27 de agosto de 2020, Evandro Carlos Nolasco. Lido o requerimento, coloco em discussão. Está fechado o seu microfone, vereador Evandro Nolasco. Não sei se o senhor quer falar. Eu quero falar depois. Está fechado, vereador. Tá ok. Tá, agora sim. Ok? Pode falar. Tá ouvindo bem, Pedrão? Estamos ouvindo. Tá legal? Liberou. Tá legal. A questão é a seguinte, esse é um pedido que eu tive ali da comunidade aí, do DEL ali, do pessoal dos impedidos perimetral, né? Me procurar aí essa semana e temos reivindicando junto à RGE para que faça essa extensão de rede. É um fio de alta tensão, está precisando, e a de poste é a poste da média 30 metros. Tá? Então, solicitei já ao Rafael que tem uma atitude lá, uma medida para que ajude aquele povo. Está saindo mais 15 terrenos, vai ser um loteamento novo em cidade e também já beneficia a iluminação pública daquela comunidade ali, da Rua Universidade Carreira das Missões. Eu acho que ali é de extrema importância e é uma região que está crescendo muito, presidente. Seria isso, presidente? Quero falar. Posso falar, Pedrão? Só um pouquinho, Vini. A minha internet está dando umas osciladas, vocês me avisem aí que né? Tá ok aí? Estão escutando? Tá. Tá, então pode falar. Assim, ó, eu acho que esse caso do Vando, ele é um pouco mais complexo.
eu tenho notado que em vários bairros da cidade, às vezes falta uma casa, 2 casas, porque o que a RGE ela prega? Que até 30 metros, se eu não me engano, a pessoa pode puxar do último poste a sua iluminação. E tem muitas casas que até lá, acho que é o bairro Vera Cruz, que eu acabei visualizando, que a casa compreende a 32 metros do último poste. E está lá já há mais de 10, 15 anos. Então, eu acho que, além disso, vereador Vando, nós poderíamos solicitar que o município, junto com a RGE, fizesse, de repente, um monitoramento ou fizesse uma verificação de quantas casas hoje no município não tem iluminação pública devido à rede elétrica terminar a mais de 30 metros das suas residências. Então, até porque são áreas consolidadas, áreas onde já passa asfalto ou são ruas com... já são ruas que já estão há mais de 10, 15 anos e se tornam vias consolidadas pelo nosso Estatuto do Município, pela nossa lei orgânica. Até o próprio meio ambiente, em muitos casos, não tira as pessoas ali das ribeirinhas, porque ali já estão casas e bairros todos constituídos. E muitas redes elétricas, às vezes, não chegam no seu final, nas ruas, quando se termina aqueles bairros. Então, eu visualizei 2 ou 3 situações dessas. Eu acho que seria importante o município e a RGE levarem o mínimo para essas pessoas, que é a iluminação, e também vão ter condições de ter água potável. Muitas puxam da vizinhança para que possam ter tanta energia como a água potável nas suas residências. Acho que é importante também frisar isso. Obrigado, vereador Vinícius. Com a palavra, o vereador Everaldo Oliveira Batista. Presidente, eu quero falar para o Nolasco ali, ó, isso aí a RGE não vai fazer. Tem que buscar uma parceria, colega Nolasco, entre a RGE e o município, fazer um projetinho, colocar lá. Eu sei porque nós temos reivindicado várias extensões, tipo ali na Meler Norte, lá no Polaco, o senhor conhece bem, e nós estamos ali há 5 anos pedindo e não saiu aquilo lá. Por quê? Porque a RGE não faz, ela precisa da parceria da prefeitura. Eu acho que tu deveria falar, de repente, com o prefeito e buscar essa parceria para que possa viabilizar essa extensão da rede aí. A parte... Vereador Adolar Queiroz, com a palavra. Seguinte, ó, a respeito dessa ampliação de rede, essa aí é uma solicitação que existe em diversos bairros, mas tem 2 situações diferentes. Tem uma que é novos loteamentos. Aí a responsabilidade é do loteador. Ele que tem que dar a garantia e a infraestrutura para os moradores. E tem muitos casos, que é esse aí do Nolasco, esse ali que o Everaldo falou, que é bairros já consolidados, bairros já antigos, que simplesmente está sendo ampliado, né? O pessoal vão comprando próximo ao bairro e tal. Tem ali, por exemplo, um caso ali em frente ao CTG de Jubilia, né? A rede vai até uma altura, tem várias residências ali e não tem rede. E eu pedi, até nós aprovamos um requerimento aí através da Câmara. Está dando uns cortes, não dá para ouvir da vereadora do... A informação que eu recebi que a prefeitura tinha que fazer. Eu creio que não é só responsabilidade da prefeitura. Eu acho que a RGE tem que ter também a responsabilidade, porque é ela que vai vender a energia. Então, essa discussão é uma discussão complicada. Eu sou favorável até ao requerimento, vereador Nolasco, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos ter que ver o que fazer, porque são várias situações e vários pontos da cidade que estão com esse problema. O Vinícius falou ali, faltando 2 metros apenas, né, para uma residência lá, não conseguiu puxar a sua energia elétrica. Quer dizer, eu acho que nos dias de hoje não é possível que essas coisas estejam acontecendo. Então, da minha parte, eu voto favorável, mas peço até que nós, aí, através da Câmara, através da mesa diretora, de nós vereadores, possamos ver mais a fundo o que é possível fazer
para resolver esse problema, que são em vários bairros da cidade. Continua em discussão. Eu posso dar uma sugestão? Sim, Márcio, está com a palavra. Nós poderíamos marcar uma reunião com o Rafael, porque não é só esses casos que tem, são vários. Aqui na Indubras mesmo, de 100 metros, falta um poste e eles querem cobrar dos moradores para que façam a É extensão da complicado, rede. tá dando grande corte. Vamos falando bem devagarinho, não temos pressa. E vamos falando. Repete, Márcio. Eles querem cobrar para que façam a extensão da rede, querem cobrar dos moradores. Aqui na Indubras mesmo tem falhas de 100 metros ali, eles para pôr um poste querem cobrar. Lá no Universitário, lá perto da URI, para trocar o transformador, eles querem que o bairro pague 15 mil reais. Isso não é ilegal. Então, eu acho que teria que marcar uma audiência com o Rafael, uma reunião, aí todos nós levar essas situações e exigir que façam alguma coisa. Me dá uma Porque parte, Márcio. pagar. Os moradores não... Márcio. Oi? Márcio, não é Oi. mais o Rafael, o gerente da RGE. Então é isso. Ele foi mudado, não é mais o Rafael, um tal de Marcos, não é daqui. Nós teria que chamar, marcar uma É reunião um com o outro superintendente gerente. para colocar essas situações. Para mudar um rabicho de lugar, eles querem 3 mil reais, sabe? E é responsabilidade da RGE manter a energia. Eles não podem cobrar do morador, porque eles vão estar cobrando depois a vida inteira. Seria isso, presidente. Só para dados de informação, o Rafael continua na função dele, mas tem o Marcos, que é o gerente, mas o Rafael administra ali ainda na RGE, aqui no bairro Pipe. Só para clarear. Eu vou falar agora, vou fazer uso da Eu palavra. quero falar. Marcos. Tá, só deixa eu falar agora, já passo. Quem quer falar? Não, Eu, gerente. Paulão. Tá, só um pouquinho, Paulão, vou falar, tá? Vou falar com calma, que viu, pessoal? Então, aí tá um problema. Eu venho solicitando para o Rafael há dias, até hoje, refiz uma solicitação via WhatsApp, porque tá difícil do cara manter contato com qualquer empresa, ainda mais as empresas assim, dessa forma. Eu acho que o serviço dele está perdendo a qualidade. E nesse momento da pandemia, eles estão relaxando algumas coisas. Eu tenho um caso aí que faz 60 dias que eles não ligam a luz. Primeiro não achavam o endereço, daí eu fiz os caras ir lá, não tinha o número que a prefeitura, não tinha o número que a prefeitura não tinha dado o número para a pessoa. Bueno, a pessoa não foi pedir o número, então eu peguei, encaminhei a pessoa. Faz mais de 15 dias que a pessoa fez um novo protocolo, que eles têm 5 dias para fazer isso, com o número da casa, tudo mais. Os caras não localizaram de novo a casa, sendo que foram lá. Então, eles estão tendo problemas em várias situações, eu acho. Eu acho que sim, é necessário nós fazermos uma reunião com o Marcos, com o próprio Rafael, nem que seja via internet aqui, sabe, com a presença de quem queira. Daí vamos marcar e vamos fazer uma videoconferência com eles. Eu acho que seria essa a solução. Nós vamos ter que partir para a videoconferência, que a tal de audiência presencial vai ser difícil, pessoal. Seria essa a minha colaboração. O vereador Paulão está com a palavra. Olá, daí, colegas vereadores. Pois eu sigo a mesma linha. Estão me escutando? Sim. Então, eu tenho 2 casos. Eu já venho, até relatei na Câmara, diante de uma sessão lá no bairro Emília e no bairro Dido. Pessoas que já residem nos locais há mais de 7 anos ali, ó. Bairro Dido, a senhora, a família tem 3 crianças menores, um já também de 15 anos, e pegam a luz de uma família próxima que cedem para eles. Isso, a legislação da RGE vem mudando com o tempo. Isso não foi, isso de 2 anos e meio, 3 anos para cá, que eles mudaram as leis sobre a forma de trabalhar, e aí eles condenaram muitas dessas residências a não colocar energia. E aonde falou o vereador Vinícius, eles estão cobrando, realmente eles estão cobrando.
e aí quem tem que se adequar é as pessoas, é o município, digamos, na cabeça deles. Eles legislam em cima de uma lei maior, que a ANEEL que faz essas verificações aí e corresponde à lei que eles têm que seguir. Concede uma parte, vereador? Sim, com certeza, vereador Pedrão, pode falar. Eu já fiz uma colocação na frente de alguns dos senhores para o Rafael. Eu acho que a RGE tem dois tipos de situações. Aqui em Santo Ângelo, eles seguem uma linha e, pelo que se dá para ver, ali em Passo Fundo seguem outra linha. Se vocês estiverem chegando em Passo Fundo, à esquerda, vocês vão ver um loteamento que se criou faz uns 4 anos e tem mais de 200 casas. Os caras têm fios de luz lá, tinham esticados por esses fios paralelos, cara. Entende? É um absurdo. Agora estão botando poste lá, mas é um favelão, dá para se dizer, tia. E aqui em Santo Ângelo tem um monte de restrições, eu não sei por quê. Então, daqui um pouquinho, a gente poderia fazer uma reunião com esse Marcos e nós fazermos um requerimento para a ANEEL, né? Sim. Isso. Para eles, porque esses caras aí, sim, chegando lá, eu acredito que vai dar vai mudar alguma situação da RGE, porque eles não devem estar sabendo disso. Eles têm um regimento interno, eles são uma empresa, cara. Eles mandam, quem sabe, na lei do município, em tudo. É uma opinião minha só, né? Daria para nós ver isso, sim. Obrigado pela parte, vereador. Perfeita a tua colocação, até eu ia colocar, o Vinícius colocou isso anteriormente, nesses gargalos onde existe, o município, isso já chegou até para a promotoria pública, e esses 2 casos meus aí, recorrer à promotoria pública. Agora, como não está tendo acesso no fórum, também foram adiados. Então, as famílias ficam lá com a necessidade, não tem a quem recorrer, o próprio município não tem como demandar em cima, isso que tu falou. Daí eles têm autonomia de ditar as regras da maneira deles. Eu acho que nós temos que mudar isso. Eu acredito que nessa reunião virtual pode ser que a gente faça, e com esse apontamento de todos os locais, através do município, também questionando e colocando dessas possibilidades de a gente alterar isso. Eu acho que é por aí o caminho. Vereador Paulo. Vereador Adelar Queiroz com a palavra. Assim, só para colaborar aí na discussão, uma outra questão, eu acho que os vereadores estão corretos aí, o Paulo, o Pedrão. Nós temos que fazer uma pressão política, isso é interessante, e tem que envolver também a promotoria pública. Eu acho que a companhia tem que ter mais responsabilidade. Essa é a grande verdade, que eles cobram e muito bem, né, o valor da energia elétrica. E aí, quer dizer, o cidadão não tem direito de exigir praticamente nada. Tem uma outra questão importante, que muitos locais da cidade não têm a rede baixa, chamada rede baixa. E aí não dá para arrumar iluminação pública. Exatamente. Tem vários locais que tem esse problema, que também nós temos que resolver com a RGE, como que se faz. As pessoas lá que moram lá no bairro há 20, 30, 40 anos não têm o direito de ter a sua lâmpada em frente da sua casa porque não tem a rede baixa. Isso também é um problema muito grande que nós temos que aproveitar para resolver. Sim, vereadora Adelar, eu acho que o caminho é esse, nós fazermos essa reunião o quanto antes. A vereadora Zilac é uma parte? Sim, Paulão, essa taxa de iluminação é repassada para a prefeitura, que eu sei, esses projetos têm que partir da prefeitura. Foi isso que nós fizemos. Eu tenho o seu Antônio, do Lajar do Miquim, levou 2 anos para nós conseguir a luz para ele. Conseguimos, com o Rafael. Mas isso, o projeto tem que partir da prefeitura, porque veio o dinheiro para a prefeitura da iluminação pública. Segundo o que eles me informaram. A vereadora Zilá está com a parte do Paulão, vereador Adelar Queiroz. Só um pouquinho. Pode seguir, vereador. Posso continuar, Paulão? A vereadora está com a palavra ainda. Eu acho que foi o que eu disse, encerrado, né? Adelar, a vereadora Zilá está com a palavra. Não, é só o que eu falei, eu acho que vocês viram, né? Negócio que tu faz encaminhamento, e esse dinheiro da iluminação pública,
vem para a prefeitura. E quem tem que fazer o projeto é a prefeitura para essas redes elétricas. Daí tem que passar para a RGE. Levou 2 anos na rede lá do seu Antônio, do Lajado McQueen. Eu fui no Rafael, foi 2 anos para fazer isso aí, para nós conseguir. Mas eles fizeram. Oi, Adular, pode usar a palavra. A vereadora Adular encerrou? Encerrei. Adular já usou uma parte, não pode usar 2 à parte. Não, mas é uma questão vereador, espera que o senhor use o seu tempo. Pelo que me parece, é a questão de lâmpadas no interior. Nós estamos falando de ampliação de rede baixa na cidade. Tem vários pontos na cidade, nos bairros, que não se tem condições de colocar a lâmpada porque não tem a rede baixa. Bom, aí nós vamos questionar, não estou dizendo que a responsabilidade seja só da RGE, mas nós vamos questionar nesse mesma audiência aí, né, que o presidente está querendo fazer, também esse caso que eu acho interessante para o pessoal morador desses bairros. Presidente. Vereador Lucas Lima com a palavra. Como foi dito aqui pelos colegas vereadores, que existem muitos casos aí de pessoas que têm dificuldade em ligar a luz, né, na sua residência, porque falta um número, vai na RGE, a RGE manda para a prefeitura manda para a RGE, fica um empurra-empurra. Então, eu também sou favorável de que se faça o quanto antes uma reunião online com a RGE, com a Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, para que a gente possa também entender esse processo. Por exemplo, na semana passada eu atendi 3 pessoas que diziam justamente isso. For na RGE, a RGE manda para a prefeitura manda para a RGE, protocolo aqui, lá, e ninguém resolve, as pessoas ficam sem resolver o seu problema. Então, a gente pode ajudar a construir esse caminho, é uma responsabilidade nossa também, e como a RGE é uma concessionária do município, é uma permissionária, o município autorizou isso, assim como a Corsã, assim como a própria empresa de ônibus, cabe ao executivo fiscalizar essas empresas, e nós a fiscalizar o executivo. Então, presidente, fica uma sugestão aí também, como já colocado por alguns colegas, que faça uma reunião online, convidando RGE, Secretaria de Obras, Habitação, todos os interessados, porque não pode o cidadão ficar nesse jogo de empurra-empurra, vai num lugar, manda para outro, e passa 30 dias, 60 dias, e eles não têm o seu problema resolvido. Se é daqui um pouco um problema de projeto, a prefeitura tem que se envolver, se é problema da RGE, a RGE tem que resolver, o que não pode as pessoas ficar sem atender a necessidade delas. Então, fica também aqui meu reforço para essa sugestão. Vamos fazer uma reunião online, chamando todos esses personagens para que a gente possa tentar resolver esse problema. Continua em discussão. Vereador Vinícius Maquivides com a palavra. Assim, ó, acho que é importante também frisar que o município tem esse regramento junto à promotoria pública, que nós não podemos simplesmente dar o número. Antigamente até você tinha mais facilidade para ligar a luz, para ligar a rede de água, mas com o tempo a promotoria pública também teve algumas normativas com questões, por exemplo, relacionadas a loteamentos irregulares, que nossa cidade hoje é mais ou menos 50%, 60% que não tem escritura, né? Então, hoje a promotoria pública, acredito eu que o colega Everaldo deve ajudar nisso, e o colega Queiroz, que não se pode simplesmente uma pessoa chegar no município, por mais que a casa já tenha sido construída há mais de 5, 10, 15 anos, e se não tiver escritura. Então, acho que a promotoria pública é importante participar dessa reunião, porque ela que veio a proibir muito dessas ligações de luz e de água. Então, para ajudar naquela fala do vereador que me antecedeu, então eu acho que a promotoria pública seria importante nessa grande discussão aí, para a gente avançar e conseguir dar o mínimo para as pessoas, né? Que é iluminação pública e uma água potável. Parte, Vinícius. Sim.
Eu concordo plenamente com o que tu falou aí, com o que o vereador Lucas também falou. Só que assim, ó, o grande problema que eu acho, essa questão aí eu acho que temos que fazer com a promotoria pública, sim. Até para nós ver se a promotoria pública se flexibiliza um pouco na questão, porque esses bairros aí, ó, eu estou há 16 anos no Legislativo, esses bairros, esses 60% de bairros clandestinos existem há 16 anos que eu saiba, e não foi modificado muita coisa de lá para cá. Tá me entendendo? E as pessoas continuam morando lá e passando dificuldades. Então, a gente tem que rever isso aí com outros olhos para ajudá-los. Porque se os caras não vão ter a escritura lá, eles vão continuar morando lá e vão continuar morando aonde? No escuro? Então, perfeito. Eu acho que o que tu colocou agora é bem o que vem acontecendo. O poder público que paga um preço que não é dele, ele tenta ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, tu é proibido pelo judiciário. Então, não adianta a gente pegar a RGE, pegar a prefeitura, pegar a habitação, pegar a obra, se a promotoria pública que hoje está impedindo dessas ligações devido às pessoas não terem escritura pública, é a grande responsável desta reunião. Por isso que eu acho que isso que tu colocou, o poder público, não adianta ele ter boa vontade, não adianta a RGE ter boa vontade, se quando tu vai pedir, tu tem uma normativa do judiciário que diz, se a pessoa não tiver escritura pública, ela não pode pedir a ligação de energia e nem de água para o município, porque o município não pode autorizar o número. Parte, vereador Vinícius. Seria o número. O vereador Vinícius, dá uma parte? Sim, terminei. Paulão, eu dou uma parte aí, vereador. Pode falar, Paulão. Eu só quero colocar, na mesma linha de raciocínio tua, só que a referência é que, embora a promotoria pública demande em cima dessas questões, quem atualizou e quem fez as mudanças todas foram a RGE, para efeito de não existir os loteamentos irregulares. Mas só que eles foram mudando, a consequência houve em cima desses moradores que já residiam há muitos anos em cima desses locais. E aí esses estão sofrendo. E com essa questão de a Defensoria Pública, o próprio Fórum, não atender, então eles estão tendo uma dificuldade maior, porque hoje captam de outros vizinhos, então tu imagine o quanto chega de energia para essas pessoas pegando de uma tomada de um outro cidadão, então é complicado. Eu acredito que nós poderíamos até demandar, já deixar marcado, tentar já daqui 15 dias, digamos, como sugestão, se todos concordarem, então seria isso, só para contribuir. Para encerrar, presidente, eu acho que essa é nosso foco. Os novos, eles já estão com a lei nova, não podem, se não forem regulares. O que nós estamos aqui discutindo é os antigos, que hoje não têm a iluminação pública que deveriam ter. Por isso que eu acho que, com essa proibição, por mais que teve as normativas pela RGE, vereador Paulão, a promotoria ajudou nisso. E ela fiscaliza e cobra que esses que já tiveram a casa, por exemplo, e venderam através de contratos, eles não podem, o novo comprador, religar a luz igual, independente disso. Que eu acho que a grande discussão está aí. Autorizar aqueles que já estão com as suas casas há mais de 5, 10, 15 anos morando sem o mínimo. Acho que essa é a grande discussão que a gente tem que fazer. Com a palavra, o vereador Everaldo Oliveira Batista, com o microfone fechado. Estava esperando abrir para mim aqui para me falar, presidente. Assim, ó, o problema é que nós precisamos regularizar esses bairros. Nós temos a REURB, que ela foi iniciada em 6 bairros, mas eu sei que não deu continuidade ao trabalho. 2 bairros nós regularizamos, que foram o Rosental e o Neri Cavalheiro. Nós buscamos, junto ao Ministério Público, junto à RGE, junto à Corsan, parcerias onde os senhores vereadores, senhoras vereadoras, votaram o projeto de ZEIS, só que tem que correr atrás, né, colegas? Tem que correr. E esses bairros hoje, eles estão aptos. Eles têm... uma parte, vereador Everaldo. Pode falar, Pedrão. Pois é, agora eu me lembro que a gente aprovou essa lei aí, acho que foi na sua gestão da Secretaria de Habitação, né? Foi durante aquele período.
E de lá para cá, o que o secretário fez? Nada. Pois é, então isso aí a gente tem que rever. E é uma situação bem delicada, né? Porque não teve uma sequência daquele trabalho que foi efetuado por Vossa Excelência lá, que foi um belo trabalho. Teremos que ver o que foi feito de lá para cá, porque é preocupante isso. Deu certo em 2 bairros e parou. Deu certo, né, presidente? Em 11 meses e 23 dias foram colocados água, luz e infraestrutura para aquelas pessoas que estavam sofrendo lá há 3 anos, né? Há 4 anos no Rosental e 3 anos no bairro Neri Cavalheiro. Então, eu acho que nós temos que fazer essa retomada aí, conversarmos com o prefeito, com o secretário. Agora está terminando aí, né? Mas para o próximo mandato, não sei quem vai assumir, mas eu acho que tem que ter essa frente aí para que possamos regularizar os bairros de Santo Ângelo. Continua em discussão. O vereador Pedrão, viu, vereador Everaldo? Eu acredito, posso falar? Sim, fala. Everaldo, assim, ó, nessa tua linha aí, eu acredito, Pedrão, que no sentido que foi colocado pelo Everaldo, já está mais fácil do que nós fazermos todo esse processo de chamarmos a promotoria e reunir todas as secretarias aí. Então, porque já vinha às vezes mesmo, realmente, da forma como vinha sendo feito pelo Everaldo na época dele. Então, de repente, reativar, chamar o secretário lá e ver com o Jacques essa possibilidade aí, mesmo agora. Porque nada impede. Quem está tendo dificuldade são as famílias lá, né, com as necessidades delas básicas aí, que a luz hoje, sem ter uma geladeira e qualquer outra coisa para condicionar os seus alimentos. Então, de repente, vamos nessa linha aí de chamar o secretário lá e marcarmos, ou até mesmo fazer uma reunião sobre digital, sobre vídeo aí, e estabelecermos isso. Eu acho que é o melhor hoje para nós. Obrigado, pastor Everaldo. E essa reunião com o pessoal da RGE aí, que já que trocou o Rafael lá, que todos nós tínhamos uma aproximação dele, eu acho que é importantíssima, tá? No meu ponto de vista, os senhores que vão decidir. E na sequência... Sim, vereador. Sim, ó, o Rafael, o último contato que eu fiz com ele está em Santa Rosa, mas ele continua na empresa e é responsável pela região também. Não, mas a minha ideia, eu quero perguntar a opinião de vocês para nós botarem em votação, é convidar o gerente atual daqui juntamente, convidar o Rafael também, se ele é responsável, até para nós ficarmos mais cientes. Promotoria pública, como secretário da habitação. Exatamente. Não tem problema, vamos fazer um bate-bola que nem a gente está fazendo aqui, para a gente ver como é que anda essa situação, ver como é que anda essa situação aí dos... Então, cada um na sua área, né? Eles vão nos dar um norte e nós vamos ver, vamos pedir, vamos tirar as nossas dúvidas. É isso? Seria isso? Então, se o vereador Vando Nolasco concordar de nós colocarmos no seu requerimento essas situações de convidarmos o gerente da RGE, o senhor Rafael Lugos da RGE, o secretário da habitação do município e a promotoria pública para participarem de uma live entre nós todos, daí a gente coloca em votação, incluindo no seu requerimento isso, vereador Vando Nolasco. Pode ser? A parte aí, presidente. Presidente, coloca ajuda da Secretaria de Obras, que trabalha com energia elétrica. Vamos ver o ok do vereador. Uma parte aí, presidente. O senhor está com a palavra, vereador. Pode falar, vereador Vando. Presidente. Pode falar. Presidente, está ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Viu, presidente, uma questão eu acho muito importante de nós convidar, presidente, a promotora, a secretária de Ação, o secretário de Obras, principalmente o Marcos da RGE, o Rafael, porque essa extensão dele, o exemplo que a gente está pedindo de rede baixa, são praticamente para mais de 15 famílias, né? E a extensão, na minha opinião, é simples. Tipo, aí uns 30 metros de rede que vai precisar, né? E aí as famílias vão puxar a sua energia elétrica.
Mas vamos acessar junto, presidente. Eu acho muito importante nós convidar essas pessoas aí a participar de uma reunião meio imediata aí, presidente. Tá ok, então. Então, colocamos em votação o requerimento do Vando Nolasco com todas as nossas sugestões para fazer uma videoconferência com as pessoas que eu citei, que nós citamos, né? Então, colocamos em votação. Quem aprova permaneça como está, os demais manifestem. Aprovado por unanimidade. Acabou a pauta. Gostaria de ver se alguém quer incluir algum requerimento, algum pedido de informação, alguma coisa no dia de hoje ou não. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador Vando. Eu tenho requerimento protocolado na casa hoje, presidente, questionado do PROCON, protocolado hoje. Eu queria se dá para nós incluir na pauta do dia, se os colegas permitirem, sobre os aumentos abusivos de preço em determinadas mercadorias em nossa cidade. Eu fiz um esclarecimento ao PROCON para que eles nos dêem uma posição do que está acontecendo, né? Eu vou citar 2 itens aí, presidente, que é o óleo de soja, né? Subiu 50% e o arroz em torno de 60%. Está cortando o áudio do colega. Não, eu escutei. O vereador Vando Nolasco, estava escutando? Ele quer incluir Sim. um requerimento ao PROCON para ver o abuso econômico nas mercadorias que está acontecendo no nosso município, a princípio, no óleo de soja e no arroz, e etc., né? Então, colocamos primeiro em discussão a inclusão desse requerimento na ordem do dia. Quem aprova... Oi? Quem aprova a inclusão do requerimento do vereador Vando Nolasco, a inclusão, permaneça como está. Quem não aprova, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Então, vamos colocar em discussão o requerimento e eu quero abrir essa discussão. Tá ok? Ok, senhor presidente. Vamos aí, presidente. Aconteceu comigo hoje. Eu não sou eu que faço as compras aqui em casa. E hoje eu fui no mercado comprar arroz e carne, tá? E eu fui comprar o arroz prato fino, até vou falar aqui a marca do arroz. A última vez que eu olhei o preço desse arroz, estava R$19, R$17, tá? Eu cheguei no mercado, estava R$34,90 o saco, o pacote de 5 quilos. Daí eu peguei, comprei a carne para não sair sem nada do mercado, falei pro cara que estava remarcando, ele disse, não, isso aí recém está começando os aumentos. Bom, vou olhar em outro mercado, porque eu simplesmente fiquei abismado. Fui num outro supermercado, fui direto no prato fino, R$22. Então, assim, está acontecendo um absurdo. E as pessoas perderam a noção do preço das coisas, ou tem gente se aproveitando da ocasião. Seria isso que eu queria botar a minha colaboração nesse sentido aí do requerimento do vereador Vando Nolasco. Senhor presidente? Pois não, está com a palavra, vereador. Senhor presidente, essa questão que o senhor falou, eu mesmo que tenho essa linha do mercado que eu tenho, que é meu aqui, né? Sim. Eu tenho acompanhado vários itens de aumento abusivo. O arroz é fora de sério, né? Tem uma empresa que compra o arroz, tipo do Mar Pires ali, de 79 fardo, numa semana foi para 130 o custo. Aí a gente acrescenta mais uma margenzinha, vai a R$30, de R$14,90 a R$30. Outra questão é o feijão também, né? O óleo de soja. Eu estou acreditando que tem muitas empresas aí se provocando da situação, se aproveitando da pandemia para acarretar um grande aumento em cima da classe trabalhadora e no geral. Isso aí sacrificar muito. Outra questão que eu vi foi a carne. Né? Carne de gado de R$13 o quilo, carcaça, limpo. Hoje está custando R$18 o quilo a carne. Aumento de 50% a 60%. Eu acho inadmissível o que está acontecendo, né? E esse requerimento é triste, presidente, porque devido à comunidade me procurar e querer explicação, né? Ninguém sabe o que está acontecendo. Se alguém tirando vantagem em cima,
ou realmente está faltando produto, dá algum uma parte, esquecimento aí, presidente? Seria isso. Uma parte Vereador Vinícius Macvis com a palavra. Assim, ó, o que eu acho desse requerimento? Eu compreendo a preocupação do vereador, vou aprovar, tem meu apoio. O que a gente sabe é que o poder público, quando você tem, você tem um cartel formado, o poder público dificilmente poderá interferir, porque isso é o mercado, digamos, do preço, cada um acaba estipulando dentro do livre comércio. O livre comércio dentro do seu estabelecimento. Como é que hoje nós, vereadores, vamos chegar, por exemplo, num mercado que está cobrando abusivo e dizer, não, você tem que baixar porque o outro é menor o preço, a não ser que eles estivessem juntos, organizados, cobrando um preço abusivo. Aí a formação de cartel... Uma parte, Vini. Sim. Era uma parte. Eu só quero a questão seguinte, o que eu quero saber, até entender o que eu pedi para o PROCON, que ele intervir nas indústrias e que tenha uma explicação por que do aumento, Vini. Eu sei que o livre comércio existe, coloca isso que é. Então, quero que ele explique para a sociedade, que a sociedade inteira, o porquê está pagando 60% mais caro na carne, no arroz, no óleo, no feijão e nesse produto. Essa é a questão, meu Vini. Não, eu achei que estava querendo, na verdade, questionar a questão do preço que as pessoas hoje estão cobrando pelos produtos. O que, na verdade, você quer uma explicação de como esses preços hoje estão abusivos. Por que eles chegaram a esse valor e nós estamos pagando por isso? Porque, na verdade, essa pandemia aí está deixando todos nós preocupados, mas tem meu apoio. Dá uma parte, vereador. Uma parte. Vereador Walter Milner com a palavra. Não, é só para salientar em cima do que o Vinícius falou. Nós também percebemos isso nos mercados aqui em Santo Ângelo, os preços abusivos. E a linha de maior movimento, de maior consumo é os mercados. Vocês repararam que as maiores concentrações das pessoas hoje é nos mercados, não é nas lojas. O arroz aí que foi citado é um exemplo de um absurdo fantástico que você falou também, presidente. É a mesma coisa, eu notei o arroz. O que nós devemos fazer, e o canal competente, justamente o órgão competente fiscalizador é o PROCON. Vamos apelar para o PROCON, a única saída que nós temos agora, porque estão realmente se prevalecendo e demais. Dá uma parte, vereador. Palavra com o vereador Dionísio Faganello. Senhor presidente, senhores vereadores, o que nós temos que entender é o seguinte, nós tivemos, olha, a soja hoje está comercializada a R$120 a saca. Então, isso, na minha opinião, não é PROCON, não é ninguém que vai assegurar isso aí. É o momento atual da oferta e da procura. Se nós olharmos a parte da indústria, né, da construção civil, o ferro subiu não sei quanto %, tijolos, a quantia que subiu, então todo o material. Está havendo uma disparada desenfreada de materiais, e assim como alimentos. É uma procura além da oferta. Entendeu? Então, todos os produtos, né, hoje, além da procura externa que nós estamos tendo dos produtos brasileiros, aí eles aproveitam dessa situação, né, para subir os preços, e eu penso, sou favorável, vamos votar, a gente, claro, quer mais que baixe esses preços, mas nós já tivemos em governos anteriores essas situações e a gente sabe que isso, né, nós ficamos quase que impotentes para fazer com que haja a baixa desses produtos, né? Então, seria isso, só para falar, mas sou totalmente favorável também, sim. Ô, Faganello, dá uma parte? A parte, vereador. Tá com o Nolasco. Tá, Pedro, a sua palavra para ti, tá contigo? Tá comigo? Então, sim, uma parte. Tá, eu só quero colocar, como tu falava nessa mesma linha aí, os derivados de trigo, agora só com a ideia de que foram atingidos com essa geada que matou, eles já subiram 30%, 40% em alguns locais aí. Agora vocês imaginam quando chegar agora, logo depois da colheita aí, que o pessoal vai se decepcionar, que não vai ter. Então, o índice de alteração que terá em cima desses produtos.
O pãozinho, o cacetinho, hoje está 11. Tem padarias aí que é 12 e pouco. Tem algumas ainda que vendem a 9, mas mesmo assim, eu acredito, se não houver uma forma de tu frear isso, nós, o cidadão, o contribuinte, a pessoa o consumidor não vai ter como adquirir esses produtos. Vai ser a única forma de baixar os preços. Seria isso. É o que eu colocava, né? Que a oferta e a procura. Está havendo mais procura do que a oferta que tem no mercado. Então, o problema do trigo é o que você colocou, né? Vamos ter uma frustração na safra de trigo, não só no Brasil, como na Argentina também, que é a nossa fornecedora de trigo, e com certeza o pãozinho vai passar a custar um horror, né? Então, é difícil essa situação e eu acho que nós vamos conviver coisas piores para frente ainda aí. Concede uma parte, vereador Dionísio. Sim. Presidente, eu quero a palavra. Ele está com a palavra, vereador. Estou pedindo a parte para ele. Vereador Dionísio, dizem que é na crise que as pessoas enriquecem, né? Então, eu acredito, assim, até eu fico bem preocupado, porque está havendo, assim, um aumento muito alto em todas as coisas aí e da maneira que está a situação do Brasil, né? Não estou falando no mundo, estou falando no Brasil. Com essa pandemia aí, quando esse pessoal voltar à normalidade, não vai ter emprego, não vai ter o abono, e aí vai ficar terrível a coisa. Eu fico bem preocupado com isso aí. Também. Aí você fala... Calma, vereador Dolar. Aí você fala do distanciamento. No estado de Misiones, na Argentina, teve 53 casos de internação e 3 mortes só. Enquanto no Rio Grande do Sul tivemos 120 não, tivemos não sei quantos casos de internações eu estou falando, e já mais de 3 mil mortes. Então, olha, eu não sei como é que vai ficar a situação do povo brasileiro aí por dezembro, novembro, dezembro aí. Seria isso que eu queria só deixar dito aqui. Vereador Queiroz, com a palavra. Bom, eu colaborar aí, pessoal. Eu acho que essa discussão é muito importante. Nós temos que aproveitar esse requerimento do vereador Vandolasco e fazer Pedrão, de repente, com toda a Câmara. Porque não se pode mais admitir o que está acontecendo. Isso é um absurdo. No momento que nós estamos vivendo, com a maioria do povo ficando desempregado, uma situação financeira terrível. E aí, simplesmente, aumenta 50%, 60%, 80%. Sim. Produtos de alimentação. Isso é um absurdo. Eu acho que nós vereadores, que somos eleitos pela comunidade, temos essa responsabilidade de chamar o PROCON, daqui a pouco mexer com a promotoria pública, né, e botar a boca no trombone. Não pode continuar assim, sob hipótese alguma. Quem está falando é o vereador que conhece, que tem lá o seu comércio nessa área e sabe disso. Mas e o povo lá? Né? Aqueles que não têm condições, aqueles que estão ganhando um auxílio, estavam ganhando um auxílio de R$600 apenas do governo federal. Como é que vão fazer suas contas se numa semana é um preço, na outra está 50% em cima do valor? Então, eu acho que nós deveríamos, Pedrão, através da mesa e com a assinatura daqui a pouco de todos os colegas vereadores, ou chamar o PROCON, né, ou chamar a promotoria, mas algo nós temos que fazer, porque não é possível, né, continuar desse jeito. Simplesmente, uma parte, vereador. Simplesmente, pois não. Vereadora Dolar, eu acho que a sua preposição é importante aí. Nós podemos convocar o PROCON e a promotora para nós fazer a reunião até ou virtual, para nós debater o assunto com todos os colegas vereadores, né? E até convido os colegas vereadores, se quiserem assinar o requerimento junto aí, está à disposição da casa aí, vereadora Dolar. Pois eu acho que, viu, Vando, quanto mais vereadores, ou a própria mesa diretora, se empenhar nesse sentido,
É muito preocupante isso, né? Eu acho que a responsabilidade é de todos, e nós que somos os vereadores, né, que temos que começar, fazer o início do debate, né, e buscar responsabilidade. Não é possível, né, subir 60%, 70% no produto de um dia para o outro, simplesmente sem explicação. Quer dizer, é um absurdo o que está acontecendo e cabe a nós essa responsabilidade. Por isso eu estou dando, meu caro presidente, essa sugestão. Há uma parte... Né, de daqui a pouco nós abraçar esse requerimento com toda a Câmara, né, para dar mais força aí. Dá uma parte... Dá uma parte que a palavra. Assim, ó, o que eu acho que a gente também tem que, de repente, separar. Eu vi que muitos colegas vereadores falaram do preço da soja, do trigo, acho que foi o Faganello, que ele vem através de um preço internacional, né, através de especulação, e o produtor, simplesmente, que produz, ele repassa, não porque ele quer esse valor, né, ele revende, é porque é um mercado internacional e nós, aqui em Santo Ângelo, acho que dificilmente conseguiríamos taxar, de repente, o aumento de algumas peculiaridades. Por exemplo, do arroz, que hoje você paga mais caro, para o soja, para o trigo, futuramente. Mas eu acho importante isso que o Queiroz e o Vano Lasco falaram, que é a questão do aumento abusivo. Eu acho que o aumento real, isso vai se dar devido à pandemia e devido à especulação internacional de preços no primário, né? na produção do grão. Mas a questão de se repassar o valor pro comprador, o valor de prateleira, aí sim que eu acho que é a nossa grande discussão, que é um valor justo e não um valor abusivo, né, para ganhar em cima devido a essa pandemia que está aí. Eu acho que esse é nosso foco, tentar focar nessa questão. Eu acho que, só para ajudar, né, eu vi que foram muitos comentários, então só para tentar agora otimizar, para a gente também ter uma deliberação final aí sobre o requerimento. Não, só para concluir, então, presidente, eu acho que a intervenção dos vereadores está correta, mas nós estamos focados realmente nessa questão aí da alimentação, né? Que todos nós temos dificuldade, imagina o povo que está aí desempregado, sem as mínimas condições. Então, eu acho que aumenta a nossa responsabilidade e algo nós temos que fazer. Isso foi 2 itens, né? Mas tá bom, ninguém mais querendo discutir? Ninguém mais quer discutir? Então, colocamos em votação o requerimento do vereador Vano Nolasco com a sugestão de chamarmos a promotoria pública numa videoconferência, se for o caso. Então, quem aprova, permaneça como está, os demais manifestam. Aprovado por unanimidade. Eu estava vendo aqui, continuou Santo Ângelo na bandeira vermelha, a nossa região. Eu acredito, pelo mapa ali que foi colocado ali, eu acredito que a semana que vem, talvez a gente volte para laranja, né? Se Deus quiser. Alguém mais quer fazer algum requerimento? Não, tu falou da bandeira vermelha, mas se nós ficarmos essas 2 semanas, a próxima não fica obrigatório na vermelha? Não fica obrigatório o quê, Vini? Pelo que eu tinha o entendimento anteriormente, é que se nós permanecêssemos 2 vezes na bandeira vermelha, a terceira era obrigatória a permanência, não teria como voltar para a laranja, confere? Pois é. A regra é essa. Eu acho que nós permanecemos. Então não tem, é só depois. Aí eu acho que não vai ter... Mas com o próprio decreto agora do prefeito, isso não alterou, não foi mudado? Ele não pode alterar. É o governador? Ele alterou alguns serviços, vereador Paulão. Ah, sei, tá. Não, aí tá. Mas a de ficar na bandeira vermelha, eu acho que na próxima permanece sem... Não podemos nem questionar. Eu acredito que o ministro tem a razão mesmo. E outra coisa, provavelmente já definido virtual, né, Pedrão? Sim, só se caso acontecer, senão a gente continua na virtual, sim. Né?
Pedrão, segunda é feriado, vai ter a sessão? É segunda, é? Não, vai ser terça daí, né? Mesmo horário. Ah, mas daí tem que colocar em votação. Não, porque não, é na sequência. Sendo feriado, não precisa aprovar pelo plenário. Então tá. Era isso, presidente? O presidente sumiu? Trancou. Presidente Trancou o fone dele. Deu um pasmo nele. O presidente está meditando. Cadê o Deixa ele vice? meditar um pouco, depois ele volta. Só por Deus. Só por Deus. Vamos encerrar aí o vice? Não, a minha internet tá oscilando agora. É o Graças a óculos Deus. novo do presidente. O presidente já meditou agora. Derrubou a internet aqui, a minha internet. Não viu o vice aí. Eu acho que o presidente ficou fazendo a sessão secreta ali nesse momento. Viu, pessoal? Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu estava explicando para o Vini, só se nós tivéssemos que trocar para quarta. Trancou de novo. Né? Vereador Thiago, me ajuda aí. Trancou aí, presidente. Pedrão. Oi. Desculpa, presidente, qual é a dúvida? Não é a minha que está, agora não é a minha que está com problema. A dúvida não precisa botar em votação a sessão para terça-feira, né? Na realidade, assim, o regimento diz que quando há feriado no dia da segunda, ela prorroga automaticamente para o próximo dia. Terça. Dia comum, né? Que não é feriado. Então não precisa colocar em votação. Viu, presidente? A não ser que queiram fazer na quarta-feira. Daí tem que colocar. Exatamente, daí a gente bota em votação. Se vocês tiverem interesse particular. Eu prefiro terça-feira. Vamos fazer terça-feira. Terça-feira. Alguém vai viajar? Então, tá bom. Ninguém mais tem nada para botar em votação hoje, né? Não. Então, tá bom, pessoal. Então, não havendo mais nada de liberar, invocando a proteção de Deus, encerro a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a qual se realizará em dia e horário regimental. Tanto é que, sendo feriado na segunda, será terça-feira, às 17 horas, como manda o regimento interno. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.